boa tarde. Iniciamos o programa Um Sentido para a Sua Vida, da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Hoje vamos homenagear Chico Xavier, com uma palestra linda, feita no Salão Bezerra de Menezes, por Humberto Fabre. Ele trouxe novidades para vocês. Vamos ver? Nós gostaríamos de iniciar o assunto da manhã, a relação das previsões de Chico Xavier, com, inicialmente, ensinamento do Livro dos Espíritos. No Livro dos Espíritos, Kardec faz uma pergunta importante. Por que o homem, ou seja, o ser humano, sempre teve alguma curiosidade, pode não ser o seu caso, não é genérico, de saber, de repente, algo sobre o seu passado e, principalmente, sobre o futuro. Isso sempre foi uma curiosidade e sempre desperta muito em todos nós e, claro que, como já dissemos, não é generalizado. Mas existe uma boa parcela da população que se interessa, tanto por uma ponta quanto pela outra. Kardec questiona as entidades venerandas a respeito de se era possível conhecer o passado. E a resposta foi afirmativa. Sim, é possível. Bastando que nós, cada um de nós, apenas analisemos as nossas tendências. Porque a roupa que nós utilizamos, pouca diferença faz em relação àquilo que de fato nós somos. Não é assim? Mudamos a vestimenta, mas não mudamos o nosso caráter. Então, o que adianta para este que vos fala saber se foi rei ou rainha, príncipe ou princesa, ou se foi um escravo ou uma escrava, se de repente, nestas vestimentas, esta criatura tenha sido simplesmente egoísta? Significa que o escravo, a escrava, o rei ou a rainha eram egoístas. E essa é a tendência que teremos que trabalhar. Em relação à questão do futuro, Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, também é muito direto. Nós somos, diz Emmanuel, no hoje o reflexo do ontem. E se nós quisermos saber a respeito do futuro, nós seremos amanhã o reflexo do hoje. Isto, realmente, em relação a um dia, como a uma reencarnação ou muitas delas. Então, na realidade, o que nós trouxemos são fatos que estão, claro, atrelados a informações do Chico e com situações aonde a ciência vem trabalhando ou já descobriu alguns pontos aonde ele fez determinadas, não é questão de previsões pura e simplesmente, como se fosse alguém que estivesse lendo, fosse um leitor de bola de cristal. Não são coisas dessa natureza. Da maneira com que o Chico tratou, foi com muita seriedade e com muito cuidado, que nós sabemos que as questões de datas são sempre muito delicadas. Não é? No ano 999, esperava-se que no ano 1000 o mundo acabasse. Aí não aconteceu, foi uma decepção enorme. No ano 2000, inclusive com o bug do milênio, que era um problema de computadores, que iam cair aviões, etc., desastres aconteceriam, também o mundo iria acabar. E o que era pior, que entre acabar o mundo e passar o planetão, o chamado chupão, que havia sido previsto numa obra dita espírita, o que não é uma realidade, ele passaria e levaria as pessoas, todas as pessoas que não fossem boas para o planeta. Aí disseram que não acabou o mundo no ano 2000 porque havia um erro no calendário gregoriano que consumia 4 anos, então seria em 2004. Também não aconteceu, virou 2012, também já passou por isso. Ou seja, então, pedimos muito cuidado em relação às questões de datas e tudo mais. Porém, nós precisamos verificar alguns aspectos sobre esta questão desta visão da criatura para o futuro. Em 1899, se você acha que o seu carro não é muito bom, esse era o veículo mais moderno que você poderia adquirir em 1899, onde nós fomos encontrar
as previsões de criaturas em 1899 de pessoas falando sobre o ano 2000, que eles viam o ano 2000. E encontramos também, em 1910, a visão de muitas pessoas no mundo sobre a questão daquilo que seria o ano 2000, ou seja, o futuro para eles. Então, inclusive foram feitas imagens, que você pode até conseguir mais na internet. Algumas das imagens, esta no ano 2000, desenhos franceses, né, de 1899, onde está a moça se maquiando com um processo completamente robotizado. Isso era como era visto o futuro para as pessoas em 1899. Uma outra, este era uma conferência, né, com audiovisual em 1899, que seria para o ano 2000. Então as pessoas teriam uma videoconferência, olha o equipamento que era utilizado para a videoconferência. Você hoje tem um celular, mas era baseado naquilo que eles conheciam, com a ideia de um futuro que seria, evidentemente, só calcado na tecnologia existente, porque não se tinha uma ideia mais para frente do que viria a acontecer. Este seria, então, no ano 2000, seria, por exemplo, o trânsito nas cidades. Todos os carros voariam e aqui você tem um guarda alado controlando o trânsito. Mas o melhor está por vir. É a questão do conhecimento. Na questão da cultura e da educação, a previsão de 1910 para o ano 2000 seria esta. As crianças colocariam capacetes e teríamos um moedor de livros. À medida que o professor ia lançando os livros, iam sendo moídos, todo o conhecimento era transferido através desse equipamento para que a pessoa não precisasse ler. Então, se você compraria os 5 livros ou 6 livros do Humberto hoje, mais o CD do Alan, você colocaria na máquina, moeria tudo e ficaria com tudo isso incluso, sem ter nenhum esforço para estudar e coisa do gênero. Veja, são visões, porque nós sempre quisemos, não é, guardadas as devidas proporções, ter um interesse sobre a questão daquilo que viria em relação ao futuro. Por isso que, por vezes, datas são tão significativas. Como, por exemplo, a nossa visão de uma cidade do futuro. Porém, com muitas conversas, e também você encontra registros a respeito da questão do terceiro milênio, Chico sempre foi muito claro em relação aos aspectos do terceiro milênio. Lembrando que terceiro milênio começaria no ano 2000 e iria até o ano 3000. Logo, a evolução, né, a natureza e a evolução não dão saltos. A sua, a minha, a nossa evolução, a nossa natureza não dá saltos. Então, portanto, nós precisamos avaliar essa questão deste período de 1 milênio. Agora, você também não vai esperar o ano 2999 para ficar bom, né? É porque aí já está, não é? Tipo assim, já não dá mais. Mas é o período. A indústria armamentista americana está com projetos para entregar para a área da aeronáutica lá nos Estados Unidos, para a Força Aérea Americana, está com um projeto para entrega de caça no ano de 2025. Você faz um caça para quê? Para matar. Numa das conversas com o Chico, um expositor desta casa, que não é esse que vos fala, porque nós estávamos um pouco mais atrás, fez uma pergunta a respeito da questão da violência no mundo. E o Chico disse com clareza, se o homem quiser, veja, nós então estamos falando sobre livre-arbítrio, não só individual, mas também coletivo. Se o homem quiser, a violência poderá perdurar ainda mais 200 anos. Planeta de regeneração não é mundo superior. Planeta de regeneração ou espírito em regeneração é questão de regenerar-se, refazer conceitos, fazer mudanças. Mundo feliz, se nós formos lá na primeira obra da codificação, o Livro dos Espíritos,
lançado em 18 de abril de 1857, que via de regra a gente não lê porque ele é dos Espíritos, a gente deixa para os Espíritos lerem quando os Espíritos somos nós. O livro dos Espíritos é claro em relação ao mundo feliz, por exemplo. Ele diz, o bem predomina sobre o mal. Se há predomínio do bem sobre o mal, significa que o mal ainda existe, ou seja, o mal como ignorância. Ainda existe no mundo feliz, numa proporção muito pequena, mas ainda existe. Então nós precisamos analisar, porque está ali em Kardec, estão nas obras complementares. Se nós estudarmos e procurarmos estudar e não simples leitura, nós vamos encontrar essas informações todas. Está ali desde a primeira obra lançada na codificação. Portanto, analisemos com critério, com cuidado, para nós não entrarmos nas situações novidadeiras e vivermos de repente ou fazemos colocações que possam levar a interpretações inadequadas, com todo o respeito àqueles que aceitam da maneira A ou B. Mas muito bem, quem diria que uma criatura que foi entregue para sua madrinha por conta do desencarne da sua mãe aos 5 anos de idade e que era regularmente espancado pela sua madrinha, nós notamos a questão do espírito sobre o predomínio na matéria. Se Chico, por exemplo, não fosse uma criatura extremamente preparada, entendamos, a missão do Chico não era uma missão do Emmanuel. Era uma missão onde estava envolvido o Emmanuel, o André Luiz, entre outros espíritos desencarnados, e Chico Xavier. Então, trata-se de um espírito extremamente bem preparado. Porque se Chico Xavier não fosse um espírito bem preparado, não existiria predomínio do espírito sobre a matéria. Aquela criatura que quase foi internada pelo seu João, o pai dele, porque ele ia à missa e via gente morta próximo do padre, no altar e coisas do gênero. Só não foi internado no manicômio porque o padre da paróquia sugeriu ao João, seu pai, que seria mais uma despesa para a família, já que eles viviam próximo da linha da miséria. Porque João, casado com Maria João de Deus, teve 9 filhos. Depois que a Maria João de Deus desencarnou, 2 anos depois ele se casou com Cidália Batista, ele teve mais 6. E aí o padre, então, da paróquia disse, coloque o Chico para trabalhar, porque ele não será uma despesa, salvando-o de uma situação onde provavelmente ele sofreria danos irreparáveis em relação a essa questão. Sempre sustentado diante dessa infância muito difícil, pela sua mãe desencarnada, Maria João de Deus, que também era um espírito de escola, como nós vamos verificar daqui a uns instantes. E acabou recebendo o seu primeiro par de sapatos quando atingiu o seu aniversário de 17 anos, quando ele teve a possibilidade de um par de sapatos. E, no entanto, foi considerado o maior brasileiro de todos os tempos. Não é tão simples. Nós nos lembramos de uma passagem, desculpe-nos a emoção. Um homem que foi classificado como embusteiro, charlatão, aproveitador do sofrimento das pessoas, uma criatura que de repente usava as pessoas para fazer um trampolim em relação à mídia. Que certa feita foi parar nas capas da antiga revista Cruzeiro. E ao reclamar com Emmanuel lhe disse o seguinte: você não tem do que reclamar, Jesus foi parar na cruz, você só foi parar na capa do Cruzeiro. Na realidade, esta criatura que foi tão agredida de todas as maneiras, inclusive na questão da sua moral, se tornou um maior exemplo não só para o Brasil, mas por que não dizer um verdadeiro apóstolo da caridade para o mundo. E aí, nós encontramos algumas mediunidades entre todas aquelas que já são conhecidas. Uma delas era a da presciência, ou seja, a possibilidade de adentrar em eventos que nós chamamos no futuro. Para isso, na necessidade de nós estudarmos um pouco de física, principalmente física quântica, para podermos entender essa questão desse reflexo do hoje no amanhã.
E a questão da natureza não dar saltos. Mas não basta ter só a mediunidade de presciência. É necessário se ter capacidade para nós podermos, né, condição de evolução, para se poder colocar ordem naquilo que está se recebendo e bom senso. Isso é muito importante registrar. Se ter exatamente bom senso para a informação que chega, ter capacitação espiritual para poder colocar isso num nível que seja razoável para ser informado. Como, por exemplo, outra questão de mediunidade que ele era um psicômetra, que é aquela criatura que toca um objeto e descreve, descreve situações relacionadas ao objeto, inclusive paisagens, imagens, pessoas, etc. Muito bem. É tão interessante notar esse ponto que nós vamos fazer sugestão de uma obra que é também muito esclarecedora, de um grande estudioso que se chama Hermínio Corrêa Miranda, cuja obra a respeito da psicometria se chama Consciência Cósmica, onde ele vai trabalhar a questão do tempo. Pasme, mas é assim que funciona. A questão do tempo. Lembra daquelas aulas de física, etc., que às vezes a gente não estava um tanto cansado, física quântica nem pensar, mas na realidade é necessário para entender. Se daqui 500 anos alguém pegar um pedaço deste aparelho, desse controle remoto que está na minha mão, daqui 500 anos, ele poderá ver o que está acontecendo aqui, ao vivo e a cores, como pela psicometria. Porém, tem um detalhe na questão tempo, e aí a gente tem que estudar. Pode ser que um clarividente esteja vendo uma entidade aqui agora, que poderá ser o mesmo psicômetra de 500 anos na frente. Essa é para pensar em casa. Você entendeu, né? Pode ser que um clarividente esteja vendo uma entidade espiritual, que na nossa visão seja entidade espiritual, que pode ser o psicômetra de 500 anos na frente. Busque nessa obra de Hermínio Miranda, que é uma análise bastante interessante a respeito da psicometria, e o que é interessante, são estudos feitos com não espíritas, psicômetras que não têm vínculo espiritualista, porque a psicometria é uma capacidade da criatura, mas há necessidade para se entender a fator tempo na questão de cada um de nós, respeitando, evidentemente, livre-arbítrio individual e livre-arbítrio coletivo, né? Para que nós de repente, não naveguemos além do necessário. Um outro aspecto que dissemos já, então, a capacidade de captação e de análise das informações que chegavam. Com um outro detalhe, também recebendo por telepatia e por clarividência as mesmas informações. E, naturalmente, alguns dos itens que vieram dos espíritos através de Chico Xavier e que foram registrados pela sua psicografia, começa no ano de 1935, no lançamento do livro Cartas de uma Morta, cujo espírito foi a sua mãe, a Maria João de Deus, que, apesar de ser uma senhora de poucas letras e ser uma criatura que lavava roupa para fora, ela era conhecida no interior do país como lavadeira, ela vai mencionar nesta obra que ela foi convidada a visitar um planeta em outra constelação, e neste planeta que ela visitou, ela notou que haviam 3 estrelas. Ele orbitava em torno de 3 estrelas. A nossa é o Sol. Este planeta orbitava em torno de 3 estrelas. Veja, ela era uma simples lavadeira. Olha que maravilha, né? Como uma condição é de ser, outra condição é estar. Ser, ele é evoluído, e estar numa situação simples. Mas é feita uma previsão, ou seja, uma previsão não, um anunciado, que aí não tem previsão, tem um anunciado de uma visita, e na Folha Online de 23 de julho de 2005, 70 anos depois, na constelação de Signos, a 150 anos-luz de distância da Terra, foi descoberto um planeta que orbita ao redor de 3 estrelas, uma amarela, outra laranja e a terceira vermelha. Nós vamos dizer, é muita coincidência. Não é? E coincidência, a gente sempre lembra que é um pseudônimo que Deus usa quando ele não quer se identificar diretamente, mas é muita coincidência.
E outras coincidências vão acontecendo dentro da própria ciência espírita. E o responsável por esta parte, que nós verificamos que Emmanuel trabalha nos dois tripés de religião e a filosofia. E André Luiz vai trabalhar a parte científica. Na questão da parte científica, André Luiz é responsável por trazer-nos uma série de informações através de Francisco Cândido Xavier. Uma delas, por exemplo, neste livro Mundo Maior, lançado em 1947, onde o mentor Calderaro vai falar sobre o cérebro trino. E o biólogo americano, Dr. Paul MacLean, que desencarnou em 2007, vai apresentar a condição do cérebro trino em 1970, que vai definir, então, 3 cérebros superpostos, né? Ou seja, o reptiliano, o límbico e o neocórtex. Nós temos tudo isso e às vezes não sabemos para quê, mas temos os 3. O fato é que de 1947 é o enunciado e está registrado no livro O Mundo Maior. Em 1970, o Dr. Paul MacLean apresenta cientificamente a estrutura do cérebro trino. Tem mais. Evolução em Dois Mundos é uma das obras, por exemplo, que ainda se faz muito estudo, se estuda muito, ainda se faz muita pesquisa dentro de informações que André Luiz traz, que a ciência ainda não alcançou, ou pelo menos não conseguiu ainda esclarecer aquilo que está em Evolução em Dois Mundos. Mas nesta obra, como também nestas, nos domínios da mediunidade, como mecanismos da mediunidade, como missionários da luz, ele vai falar a respeito da glândula pineal ou epífise, antecipando as descobertas importantes, como a identificação da melatonina e a descrição da sua função neurobiológica, que é muito recente em relação a essas obras que foram lançadas na década de 40. Então veja que as informações estão vindo pelos espíritos e também, claro, trabalhadas de uma maneira direta com o missionário Chico Xavier. Ou previsões simples, você deve reconhecer esse cara aqui, né? Era o Alan quando era mais novo. Aí um quadro simples, bem simples. Nós estávamos muito infelizes num trabalho, num emprego que a gente se encontrava, verificando que a questão do progresso dentro da organização já não atendia às expectativas, como qualquer um de nós, né, em relação às questões de trabalho. E certa feita, numa conversa com o Chico, ele virou e disse, em 15 dias, deu prazo, em aproximadamente 15 dias, vai aparecer um emprego para você muito melhor. Ele falou e achamos melhor silenciar a respeito, porque nem emprego a gente estava procurando. E exatamente nesse período, uma ligação de outra companhia fez a oferta, que a gente considera como coincidência. Ou seja, primeiro, tem um detalhe muito importante. Como é que ele sabia que eu estava infeliz no trabalho que eu me encontrava? Porque eu não disse absolutamente nada. Segundo, ele vira do nada e diz, vai aparecer um trabalho melhor em aproximadamente 15 dias. A gente ouviu aquilo, claro, estava registrado e ele captava pensamentos, aliás, foi até fruto de estudo, a gente já vai ver. Mas o mais importante acontece nesse período. Se você se lembra deste programa ou da capa desta revista, não diga. Porque esse programa é de 1971, este é o Paul McCartney com a Linda McCartney, que tinha praticamente terminado os Beatles em 1970. Você nem sabe o que é isso, né? Em 1971, o Chico falaria a respeito de uma série de avanços no programa Pinga Fogo, que foi um recorde na televisão brasileira em matéria de audiência para a época. 20 milhões de criaturas, dá para você imaginar, em 1971 assistiram o programa, que era pela Rede Tupi, Canal 4, e em um programa de 1 hora que se estendeu para quase 3 horas de duração, onde as perguntas que foram feitas foram sendo respondidas com muito critério e sem datas definidas. Mas
Uma delas foi a respeito da questão do útero em laboratório, que ele vai falar sobre a questão de livrar a mulher dos riscos que nós sabemos que são inerentes ao processo da gravidez. E que amar não está relacionado com geração. Porque à medida que nós evoluímos, sabemos que a família se estende da questão parental para a sociedade planetária, para um dia ser a sociedade universal. E ele vai falar a respeito da geração em uso em útero de laboratório. E o que é mais interessante, que as pesquisas são atuais, o professor e doutor Yoshinori Kuwabara, diretor do Departamento de Obstetrícia e Ginecologia da Universidade Juntendo de Tóquio, está trabalhando nesta questão, claro que ainda não com bebês, mas com filhotes de cabras sendo gerado em laboratório dentro dessas câmaras, como nós podemos verificar aqui nas fotos. É gerado em laboratório e, evidentemente, eles não têm um sucesso completo, porque existem alguns problemas ainda a serem sanados, a começar do processo de oxigenação. Mas isso é uma realidade que foi colocada em 1971 sobre as possibilidades da ciência e nós chegamos a um útero de laboratório, para que o organismo evite a questão da rejeição em tecnologias que seriam tão avançadas que nós poderíamos então utilizar de equipamentos para que a criatura tivesse a sua vida prolongada. Isso também em 1971. Que ele vai colocando sobre os aspectos do avanço da ciência. Sei que vocês estão gostando muito dessa palestra, mas nós precisamos fazer um pequeno intervalo. Voltamos já já com vocês. O programa de TV da FESP Um Sentido para a Sua Vida agora tem o WhatsApp. Tire as suas dúvidas e faça comentários sobre a doutrina espírita através do telefone 11 9 9271 4646. Voltando desse pequeno intervalo, continuemos com a palestra de Humberto Fabbri. Diz respeito à nossa pátria como celeiro energético e de alimento para o mundo. Não toca especificamente, mas por analogia, por comparação, nós vamos buscar aonde estaria essa questão, por exemplo, não do celeiro energético. Um dos exemplos, não só a parte da parte que nós temos os recursos existentes no próprio país. Mas um dos aspectos, o pré-sal, é um dos aspectos. Só para a gente verificar a questão de nós, das potencialidades que o Brasil possui em relação a oferecer para o mundo, não só a questão da geração de energia, mas também da questão do alimento. Nesta terra abençoada, e conforme a carta enviada a Portugal, quando do descobrimento, onde tudo se plantando, tudo se dá. Que é fantástico, né? Onde se planta, tudo se dá. É uma bênção que nós temos e a possibilidade de nós oferecermos. Talvez você já saiba que essa é uma informação dada pelo próprio governo federal. Nós temos uma quantidade de água doce, abaixo do terreno, na região da Amazônia, que dá para colocar água para o mundo, oferecer água doce para o mundo, durante
250 anos. Você sabia? Incrível. Um homem, uma criatura considerada um matuto, num programa em 1971, falava das possibilidades de um país que ainda não havia descoberto os seus próprios recursos. Não é fantástico? Você reencarnou nele, nós reencarnamos nele. E só vivendo fora dele para a gente ver o valor e a capacidade deste povo e deste país. Quando dizem que Deus é brasileiro, eu acho que deve ser uma verdade. Porque é de impressionar. Quando nós lemos essa notícia, que é divulgada pelo governo, você pode procurar, já está à disposição já faz muito tempo, que nós temos só de água, que vai ser o grande problema do mundo. Vai ser o grande problema do mundo. De água doce. Para a população mundial, hoje estabelecida em 7 bilhões, dá para 250 anos. Olha a riqueza que existe nesse país sobre todos os aspectos, não só em relação às outras questões que dizem, como, por exemplo, o petróleo. Ele vai falar também sobre a Lua, dizendo que seria encontrado, e de fato, 40 anos depois, significando que 44 é de 1971 para 2015, foi descoberto água numa cratera da Lua. E agora em Ganímedes ou Ganimedes, como preferirem, que é uma das luas que circunda Júpiter, foi descoberto água também, o oceano subterrâneo. Que realmente é uma situação muito interessante para que a gente comece a verificar, né, a possibilidade que esse espírito possuía em relação às informações que vinham, e ele tinha critério em colocar, tomando sempre muito cuidado com elas. Ele falou também sobre bases na Lua, que são projetos possíveis para que nós não mantenhamos como verdadeiras estações, que são trampolins para a conquista de outros planetas, e também as questões das bases em Marte, onde também haveria possibilidade, com tecnologia adequada, para que as criaturas não fizessem viagens só de ida. Todas essas colocações a respeito da possibilidade de tecnologia que a gente ainda não tem. Então são tecnologias ainda que nós não possuímos e que podem estar avançadas em relação ao tempo. Quando acontece a chegada do homem na Lua, em 20 de julho de 1969, há uma colocação de Chico a respeito de que houve uma reunião no plano espiritual entre Jesus e potências responsáveis, e entidades responsáveis também por outros planetas em relação ao sistema solar. Dentro dessa questão, quando nós falamos sobre essa reunião, é que surgiu um determinado número que no programa de 1971, ele vai deixar muito claro, ele diz: se o homem não acabar promovendo uma terceira guerra mundial, porque guerra não é uma questão da divindade em impor para nós. Tanto é que Humberto de Campos vai dizer, através da psicografia do Chico, deixe que os homens guerreiem em paz. Não é verdade? Por quê? Porque guerra é uma imposição dos interesses de coletividades. E nós sabemos que não existe ideologia. Ideologia se vende. O que existe são interesses. São interesses. Por isso que nós vemos determinados conflitos acontecerem, verdadeiros genocídios em áreas que não têm interesse, e a coisa fica largada como uma nau a matroca. Onde há interesse, a situação acaba sendo derivada para um outro tipo de atendimento e, por vezes, mesmo de intervenção. E foi bem o que ele disse. Se o homem não promover nos próximos, não é nos próximos 50 anos, nós teremos a possibilidade de tecnologia, etc., e também de entrarmos em contato com seres de outros planetas. Interessante notar que a própria NASA, que o pesquisaria em 1978,
pelo Dr. Paul Hildes, que veio com espectrômetros e mediu a aura do Chico, né, onde a aura do Chico era registrado até com 10 metros a circunferência de distância dele. Ou seja, quando nós nos encontrássemos dentro deste cinturão da aura dele, de 10 metros de circunferência, ele sabia o que você estava pensando. Do jeito que você está me ouvindo, como se fosse, né, a palavra articulada. A própria NASA vai colocar, na semana passada, a informação de que existem somente na Via Láctea 17 bilhões, não são milhões, são bilhões de planetas que podem abrigar algum tipo de vida. E que, esta é mais recente, esta é de 3 dias ou 4 dias atrás, que até 2025 será possível contato com alguma vida alienígena, ou seja, alguma vida alienígena será descoberta até o ano de 2025. Que é veja, então não é um prazo fechado, são situações, né, a decorrer de acordo com o avanço. Porque, na realidade, a tecnologia, nós estamos cada vez mais surpreendidos com as mudanças, mas não é mais de um ano para outro. A indústria entende que o aparelhinho que nós usamos hoje, que há pouco tempo atrás foi motivo de ficção científica, você deve se recordar de uma série que o Capitão Kirk levantava lá uma tampinha e falava, tinha audiovisual com a nave, que é o que nós temos hoje, que nós podemos falar com pessoas que estão na estação espacial, se assim fosse permitido o contato direto. Você fala com seu amigo, com seu parente na China, com audiovisual, o que era há pouco tempo uma questão de ficção, de verdadeiro absurdo. Na realidade, está para nós. Aliás, pessoal, a transcomunicação instrumental, que o Dr. Hernando Guimarães de Andrade trabalhou muito bem representando o Brasil, e agora a doutora Sônia Rinaldi, é cada dia mais uma situação que vai se tornando comum. Nós vamos falar com os nossos entes queridos um dia, talvez com um aparelhinho, né? Num primeiro momento, até alcançarmos a possibilidade de mentalmente entrarmos em contato com as criaturas que nós amamos, estejam elas aonde estiverem. Já se fala em colocar o comando através de chip, colocar algum chip aqui para que nós comandemos a questão de entrarmos no computador sem a necessidade de digitar e coisa do gênero. Essa tecnologia já existe, mas ela não se populariza ainda porque é muito cara. Então veja as questões como estão aí avançando a cada dia. E esse aparelho celular que você usa, ele fica obsoleto em 8 meses. Por isso que a indústria lança um equipamento novo na média, né, ou uma vez por ano no máximo, ou a cada 8 meses. Porque em 8 meses você já mexeu em todos aqueles botõezinhos que você não sabe para que serve, mas é útil ter. Não é verdade? É que nem aplicativo. Coloca-se um monte de aplicativo, você não usa nunca, mas o que você tem de aplicativo é uma coisa impressionante. Em 8 meses, esse equipamento é considerado obsoleto, a pessoa quer alguma coisa a mais. Então a gente coloca algum detalhe a mais, porque a indústria precisa fazer, né, a economia girar. Mas quando é que nós poderíamos imaginar, por exemplo, há 20 anos atrás, 30 anos atrás, nós temos possibilidade de falarmos com o mundo, inclusive gratuitamente, e com tecnologias que nos impressionam a cada dia. Nós tivemos um amigo que fez uma cirurgia delicadíssima através do médico que trabalhou na cirurgia com um robô. O médico não tocou nele, foi o robô que tocou, fez as incisões, etc., suturou tudo mais com o robô. Hoje você vai no hospital e entende isso como normal. E ele fez uma cirurgia muito delicada, muito delicada. E o médico sentou-se atrás de um equipamento e através da manipulação de algumas coisas parecidas com teclas, ele fez a cirurgia, na verdade, através de um robô. Que já para nós começa a ser normal, uma coisa que era inimaginável até bem pouco tempo atrás. E na questão da ufologia, que ele também vai abordar dizendo que, ao mesmo aspecto, que nos próximos, quer dizer, não há um momento, pode ser 50 anos, pode ser 100 anos,
depende muito. O que é uma realidade dentro desse aspecto da ufologia, ela não nasce por acaso. Essas são imagens que nós encontramos em Nazca, no Peru. Desenhos datados entre o ano 450 e 650 depois de Cristo, que somente com um avião em 1930 elas puderam ser observadas e fotografadas. Porque até então o que se via em Nazca eram riscos apenas que não faziam sentido. Mas depois da questão da conquista do avião, em 1930, um voo, um sobrevoo sobre a região, não mostrou só uma dessas figuras, que é esse macaco ou essa ave, mas mostrou todas essas figuras em Nazca, feitas num período entre 450 e 650 anos. Vai ser bom de desenho lá em Nazca, não é verdade? Principalmente com a condição de não ter uma visão aérea em relação a isso. E vai surpreendendo outros aspectos. Esta questão, por exemplo, de desenhos feitos em plantações, olha o tamanho da pessoa em relação ao desenho. Feitas, e existem vários, inclusive em 3 dimensões, feitas e o desenho surge do dia para a noite, com dimensões dessa natureza, do dia para a noite. Nitidamente mostrando que, é óbvio, se nós falamos de 17 bilhões de planetas que têm capacidade para ter algum tipo de vida só na Via Láctea, não dá para imaginar, não é, que toda a criação foi feita para nos embelezar à noite. Principalmente em São Paulo, que dada a luminosidade mais a poluição, é muito difícil, inclusive, ver, não é, todas as estrelas, etc. E aí as pessoas dizem assim, eu saí, quando vai para o interior, por exemplo, em cidades com menor iluminação e pouca poluição, a pessoa diz assim, eu saí de casa e vi milhões de estrelas. Não viu, você viu 2.500 no máximo. Esta realidade aqui passou para alguns filmes sendo feitos, e esse foi considerado falso, por alguma razão, que é um objeto voador não identificado sobre o Havaí. E aí disseram que esse filme era falso. Muito bem, porque ele foi feito, inclusive realizado há mais de uma década. Porém, o governo britânico, o americano ainda não, está resistindo a essa situação, mas acreditamos que seja por muito pouco tempo. E mesmo que seja um filme falso, o sujeito que falsificou era bom, mesmo sendo falso. Mas, enfim, nos Estados Unidos disseram que, até porque foi no terreno deles, disse que esse filme havia sido feito, era uma montagem. Muito bem. O governo britânico resolveu abrir os arquivos em relação à questão ufológica ou de objetos voadores não identificados. E esses são filmes oficiais de caças britânicos perseguindo objetos voadores não identificados, entregues para a comunidade britânica oficialmente pelo governo. Então você pode ver que já sai de uma situação onde o que está havendo aqui? O que você vê? Claro, ainda a intenção do receio, a intenção da caça. Porém, Chico Xavier falou sobre ufologia? Sim, falou. Falou sobre ufologia. Na realidade, até falou a respeito dos cuidados. Ele dizia, não pense que tecnologia significa moralidade. E existem muitas criaturas que literalmente fazem experiências com pessoas como se fossem cobaias de laboratório. Se você for, por exemplo, verificar, existem casos documentados e que, de repente, começa-se, por preocupação, para não gerar pânico. Por que isso, pessoal? É simples. Em 1930, uma novela na rádio americana falando sobre uma invasão marciana levou americanos ao suicídio. Tão simples quanto. Imaginemos se a informação se abre de um momento para outro. E sabe-se que tecnologia não tem muito a ver com moralidade. Você tem tanta gente boa que tem tecnologia, como você pode ter gente que tem tecnologia e não necessariamente é bom. Ora, um cientista que vai trabalhar na indústria armamentista e prepare um míssil, por exemplo, que tem uma margem de erro, por vezes, de no máximo 10 metros, é uma mente brilhante que está trabalhando em algo para prejudicar o semelhante.
Não é verdade? No entanto, você tem uma mente brilhante. E ele, algumas vezes, fazia recomendações. Se você ver, não queira levantar bandeirinha e manter contato. Você nunca sabe o que espera. Certa feita, ele indo de Pedro Leopoldo para Uberaba, ele viu, e isso foi declarado, inclusive você encontra em alguns livros que falam a respeito dele, você encontra essa informação. Não é uma informação dada para grupo fechado. Ele estava indo de Pedro Leopoldo para Uberaba, à noite de veículo, ele estava no veículo, e lá o amigo dirigindo, isso apareceu um objeto voador, né, o chamado não identificado, ou UFO em inglês. E começou a abduzir uma vaca que estava no pasto. E ele imediatamente apelou para o seu mentor. E Emmanuel disse: Chico, ore. É. Ore. Ok? Se você vê, ore. Que a gente nunca sabe. Né? Então, ore. Ou seja, a oração é a ligação criatura-criador. É a maior capacidade do ser para se relacionar com o Criador. E traz na sua bagagem tudo o que a criatura precise de mais sagrado. Como proteção, como tudo o que mais precise de mais sagrado. Então veja, essa é a recomendação em relação à questão da tecnologia, né? Sobre as questões apresentadas. E, naturalmente, uma das questões, por exemplo, que o governo americano não abriu, e que, certa feita, isso corre, por exemplo, como boataria, é que na primeira guerra do Golfo, lá de 1990, que durou de 2 de agosto até 27 de fevereiro de 1991, onde houve grande risco de um conflito de proporções incontroláveis. Por vezes nós recebemos uma informação truncada, que aos poucos, com o passar dos anos, elas vão se abrindo aos pedaços, né? Ou aos poucos, como dissemos. Na realidade, houve um grande risco de um conflito praticamente generalizado, de grandes proporções e de grande prejuízo para a sociedade deste planeta. O que se corre é que o general americano responsável pelo movimento inicial de tropas, etc., no conflito, teria recebido a visita de um capitão de uma nave, aonde esse capitão conversou sobre os riscos existentes em relação ao conflito que estava por se iniciar, e o general disse: eu não posso fazer nada, eu apenas cumpro ordens. Numa das vezes, conversando com o Chico, a gente perguntou a respeito. E aí, Chico, alguma vez, algum desses veio te visitar? Ele me olhou, como se eu fosse o próprio ET, e disse pura e simplesmente: eu não posso falar com você a respeito disso agora. Falaremos disso mais tarde. Eu estou esperando até hoje. Mas o fato é, veja o critério que ele tinha em relação... Ele não disse sim nem não. Mas ele também não... Não disse não, visitou, não visitou. Eu falo com você mais tarde. Esse mais tarde, provavelmente, não quer dizer que ele tivesse recebido uma visita. Mas mais tarde talvez fosse para que nós amadurecêssemos, nós como coletividade, para falarmos de um assunto desse hoje com uma certa naturalidade para algumas pessoas. Nós nos lembramos que, certa feita, um aluno inicial dos cursos aqui da casa nos abordou na saída nas primeiras aulas, e a pergunta dele foi: você quer dizer que disco voador existe? Só disco voador eu não sei, mas que existem civilizações em outros planetas e que podem ter a capacidade de nos visitar, isso é muito possível, né? Isso é muito provável que esta situação possa acontecer, sem sombra de dúvida. Da mesma maneira que nós estamos ensaiando isso em relação a outras civilizações,
se elas existirem, e que nós poderemos encontrá-la. Nós ainda ensaiamos. Ele ficou aterrorizado com esse tipo de colocação. Então veja o cuidado e o critério em relação a esses aspectos. Esse outro item é interessante. Chico Xavier, quando o Brasil ganhou a Copa do Mundo no dia 30/6/2002, ele desencarnou nesse mesmo domingo, com 92 anos em Uberaba, né? Como nós sabemos, no mesmo dia. E, na realidade, era o pedido que ele havia feito a Emmanuel sobre este evento. A única vez que ele pediu algo para Emmanuel foi: eu gostaria de desencarnar num dia que o Brasil tivesse uma grande festa, porque eu não gostaria de ser motivo de tristeza para ninguém. Pense por um instante. Você está desencarnando. E, em vez de pensar em você, você pensa no próximo. Na felicidade ou na infelicidade dele. Você está desencarnando. E você está preocupado com a coletividade. Eu não quero ser motivo de tristeza para ninguém. Uma das perguntas que a gente se faz até hoje é: será que ele sabia? É muito interessante, né? Foi um pedido que ele fez? Ou será que ele sabia? Mas tudo isso está amarrado numa coisa simples. Nessas questões daquilo que se fala com previsão e com certas situações de números e datas e coisa do gênero. Toda esta riqueza de contatos, de possibilidades, etc., que estão se dando gradativamente, está vinculado, está amarrado num processo que se chama reforma interior, onde a doutrina trabalha com regularidade, com constância e com firmeza sobre esse aspecto. É necessário se reformar. É necessário trabalhar na substituição de hábitos infelizes por hábitos felizes. É necessário amar o semelhante. Só desta maneira nós seremos felizes e abriremos espaço para aceitarmos o outro que pura e simplesmente é diferente de nós, porque nós não somos iguais, nós somos semelhantes. Quando nós temos ainda dificuldade de aceitar aquele que é semelhante e vive dentro do mesmo lar, como é que a gente vai aceitar um indivíduo que mora numa casa planetária diferente da nossa? Pensemos nisso. Se não é o amor que vai fazer exatamente essa ligação, esse trabalho exato que a doutrina traz para nós, nos estimulando para que nós possamos exatamente fazer uma revisão daquilo que somos para aquilo que precisamos e necessitamos ser. Então precisamos tomar Jesus de manhã, tarde e à noite, junto com Kardec, que quanto mais melhor, porque essas duas condições estão amarradas no Evangelho, que é amai-vos com Jesus e instruí-vos com Kardec. Dessa maneira nós conquistaremos a realidade de nós mesmos, consciência sobre a nossa própria condição de espírito, que somos filhos e filhas de Deus. E naturalmente, quando nós começamos a ter consciência, nós vamos respeitar o nosso próximo no que diz respeito ao nosso planeta. Amaremos, porque o semelhante não é só aquele que, por exemplo, está no mesmo reino que nós nos encontramos, no reino nominal. É a criação divina o nosso semelhante. Aquele princípio inteligente que estagia grupalmente na pedra vai ser um dia aquilo que nós somos, passando pelos reinos mineral, vegetal, animal e entrando no nosso reino, não na nossa condição do planeta. Por isso a necessidade de amarmos como um todo e não nos preocuparmos com situações ou novidadeiras ou catastrofistas que colocam terror nas criaturas. Nós espíritas não temos necessidade disso, porque nós temos Jesus como o Senhor planetário, que um dia nos disse, um dia será só um rebanho, é um só rebanho, um só pastor. E ele mesmo afirmou, das ovelhas que o Pai me designou, nenhuma se perderá. Não nos esqueçamos disso, principalmente nós que temos a possibilidade de estudarmos doutrina, com a quantidade, é a doutrina que mais tem literatura num curto espaço de tempo de 150 e poucos anos.
não é a doutrina que mais se encontra na literatura para esclarecer, para educar, porque Evangelho é educação. E nesse mês especificamente, que se comemora a data do aniversário de Chico Xavier, lembre-se dele na sua prece com gratidão, porque ele nunca nos pediu coisa alguma. Sempre nos ofereceu de tudo, inclusive a sua própria vida. Muita paz. Muito obrigado. Agradecemos a Humberto Fabbri por nos ter brindado com essa magnífica palestra. E para encerrarmos com chave de ouro, nós vamos trazer para vocês uma mensagem do próprio Chico Xavier. Se eu fosse alguém, se eu tivesse influência, se eu pudesse realizar alguma coisa em benefício da comunidade, e se eu tivesse a menor autoridade para fazer isto, eu apenas repetiria para mim mesmo e para todos os nossos irmãos em humanidade, de todas as terras e de todos os idiomas, aquelas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Porque amor com esquecimento de si mesmo. Porque amor nada pedindo para si. O amai-vos uns aos outros foi superado pelo amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amar alguém ou alguma causa sem pedir nada, sem esperar o pagamento nem mesmo da compreensão da inteligência do próximo, então trabalhar por uma humanidade mais feliz, por um mundo melhor, pela extinção das guerras e pelo incentivo do progresso em bases morais convenientes para que nós todos estejamos no melhor lugar possível, que possamos ocupar no campo da vida humana, servindo ao Pai, ao Criador, a nosso Senhor Jesus Cristo e a todos os princípios cristãos, ou mesmo aos princípios mais nobres de outras religiões, para que, com o respeito mútuo, possamos vencer todas as barreiras e amar como o amor deve ser consagrado entre nós. Isto é, amor sem recompensa. Porque todo amor que é possessivo, infelizmente, ainda é um amor muito parente, de grande parentesco com o amor dos amigos. E depois dessa mensagem Amar Sempre, de Chico Xavier, nós vamos encerrando o programa Um Sentido para a Sua Vida, certos de que vocês estarão conosco na próxima sexta-feira, aqui na TV Aberta, ao meio-dia. Muito obrigada.